E olha, a gente começa essa edição do RIC Notícias falando de um assunto bastante preocupante, né? É a gripe H1N1 que está aí assustando, principalmente os catarinenses. Agora, a cidade de Brusque foi quem registrou aí a primeira morte por gripe A. Um homem de 44 anos estava internado há mais de 2 semanas e a família, diz que foi negligência, porque o diagnóstico teria demorado muito. Wilson Venâncio é o primeiro paciente com gripe A H1N1 a morrer por causa da doença em Brusque. O aposentado de 44 anos ficou internado por 15 dias no Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renault. O homem de 44 anos deu entrada no hospital no dia 16 de março com a suspeita de tuberculose. 9 dias depois, ele foi transferido para a UTI do local. Por causa do quadro clínico, os médicos suspeitaram que ele tivesse contraído a gripe A. O exame que comprovava a doença foi feito na semana passada. Com a suspeita, o paciente começou o tratamento com o remédio Tamiflu. Mas na noite desta terça-feira, ele não resistiu e morreu. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Brusque explica que o homem tinha complicações. Esse paciente tinha uma suspeita de TB, Acreditamos até que seja por conta disso que não se iniciaram com o antiviral. Como esse paciente estava hospitalizado, a gente acredita que seja devido às manifestações clínicas. A UTI, no caso, achou prudente iniciar com a medicação. A morte do aposentado chocou a família. Indignada, a irmã do aposentado diz que os médicos demoraram para diagnosticar a gripe A. Simplesmente era uma gripe, que ele estava muita dor no corpo, ânsia de vômito, dor de cabeça, ele tinha direto. Ele foi para o hospital, foi examinado por isso e o médico começou a fazer exame de tuberculose. Bem no fim, o médico viu que não deu jeito, chamou uma médica de Blumenau para vir fazer a análise. Fizeram o exame, quando veio ontem o exame e ontem à noite ele morreu. Outros 2 casos estão sendo investigados no município. Uma mulher de 60 anos está internada na UTI. Ela veio transferida de Blumenau. Outra paciente de Brusque, de 42 anos, também está internada. As 2 mulheres estão sendo tratadas com Tamiflu. Com esta morte, chega a 4 o número de óbitos por causa da gripe A em Santa Catarina. 2 mortes foram registradas em Blumenau e outra em Guaramirim, no norte do estado. Pois é, a 4ª morte nos últimos 4 dias e os 14 novos casos notificados de gripe H1N1 acenderam, claro, o alerta da Vigilância Epidemiológica Estadual, que inclusive vai antecipar a imunização da população em relação ao vírus H1N1 e aos outros subtipos do vírus. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Vanessa Vieira da Silva, que é a gerente de imunização da Vigilância Epidemiológica Estadual. Vanessa, o governo do estado solicitou novas doses de vacina para o Ministério da Saúde. O que já está programado para vir para Santa Catarina? Sim, o Ministério da Saúde garantiu que entre o dia 1º e o dia 15 de abril vai enviar ao Estado em torno de 40% da meta de vacinação. Isso seria em torno de 800 mil doses de vacina. Essas vacinas chegam aqui a Florianópolis e vai haver uma distribuição de maneira logística para todos os postos de saúde do Estado? Exatamente. Ela chega na nossa central de rede de frio, que fica em São José. E nessa central ela é distribuída para 20 regionais de saúde distribuídas pelo Estado. Nessas 20 regionais, as doses são, então, levadas até os municípios e dos municípios às unidades de saúde. Bom, e à medida que essas doses forem chegando aos postos, elas já vão ser, então, disponibilizadas ou há uma data para começar, de maneira antecipada, essa imunização? Assim que as doses chegarem ao Estado, nós estaremos fazendo essa distribuição e, imediatamente, iniciando a imunização. Bom, e vale também, claro, sempre o alerta com relação aos cuidados preventivos, não é, da gripe H1N1, vale sempre destacar. Que cuidados são esses? Sim, a população precisa arejar bastante o ambiente, lavagem de mãos, lavar as mãos várias vezes ao dia e sempre que for tossir, ou cobrir a boca com um lenço ou então aquela tossidinha no cotovelo que a gente fala todos os anos da etiqueta da tosse. Para a gente fechar, o que as pessoas devem fazer então? É só se dirigir aos postos de saúde com carteira de vacinação e já vão poder então ter acesso a essas doses? Exatamente, elas levam a caderneta de vacinação e a identidade. No caso dos trabalhadores de saúde, um comprovante de trabalho e no caso das pessoas com comorbidade ou o receituário médico de algum medicamento que eles façam uso ou uma declaração da comorbidade que eles apresentam.
Tá certo, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com Vanessa Vieira da Silva, que é a gerente de imunização da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Rodrigo Cardoso, de Florianópolis, para o RIC Notícias.